Olá a todos e todas que estão aqui com a gente. Está começando mais um Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse podcast é oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Eu sou a Michelle e hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a falar aqui no podcast, que é usabilidade e preocupação com o usuário em tempos de IA e projetos de dados. E para falar sobre isso, eu trouxe duas pessoas aqui da Aquarela que estão 100% relacionadas a esse assunto. Então sejam bem-vindos, Sig e Ana. Vocês podem se apresentar um pouquinho para a gente? Claro, com certeza. Obrigadão aí pela introdução. Eu sou o Sig, CPO da Aquarela, chefe da área de produto, e hoje a gente vai falar um pouco então sobre essa interação entre o universo da experiência do usuário com projetos de IA. Obrigado. Obrigada, Sig. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Ana, eu sou UX aqui na Aquarela, sou especialista em usabilidade e agilidade e tô aqui também pra gente poder conversar um pouquinho. Então, show. Então, já vamos começar com a primeira pergunta aqui, que eu acho que é um tema que, como inteligência artificial e projetos de dados é um pouco imaterial para muitas pessoas, né? E eu acho que a gente vai tentar trazer um pouco essa realidade para esse tipo de projeto, né? Mas vamos lá, a primeira pergunta que a gente tem aqui é: como começa a preocupação com o usuário em projetos de IA? Boa. Eu vou começar, depois eu passo para você, Aninha, pode ser? Claro. Tá. Então, assim, ó, eu acho que antes de tudo, começar com a taxonomia das coisas, né? O que que é a tal da UX, é a User Experience? É uma área relativamente nova, se a gente for olhar pelo todo aí da ciência da computação, mas que já está há alguns bons anos na praia, e a gente tem trabalhado com a questão de como oferecer uma engenharia de usabilidade para que a pessoa que esteja lá na ponta, usando o sistema, esteja confortável e entendendo principalmente o que está acontecendo, né? Então, a UX, a User Experience, ela veio dos primórdios da computação, onde lá nas publicações de engenharia de software, depois da grande crise de software em 1980 aproximadamente, entrou então a disciplina de engenharia de software, e um pouco depois, um dos precursores foi o Jakob Nielsen. Ele publicou alguns livros em relação a interface humano-computador, né? Como que as interfaces poderiam contribuir para o melhor uso dos sistemas. E de lá foi nascendo algumas outras terminologias até que a gente chegou ao que temos hoje, que é o UX, que vai além, no meu entendimento, né? Transcende essa questão da preocupação com a interface e começa a se preocupar com o usuário. E hoje a gente está aqui para falar justamente de como é que a gente se preocupa com a interface do usuário para projetos de IA. Então, só o início eu gostaria de falar sobre isso. E aí eu vou passar para a Ana, porque eu sei que, como é o dia a dia dela, depois a gente pode explicar como é que acontece aqui na prática, né? Mas puder falar um pouquinho, Ana, seria legal. Não, com certeza. Inicialmente a gente começa ali num processo de tentar entender que tipo de projeto que a gente está enfrentando, né? Que tipo de demanda está chegando. Então a gente tem uma separação ali de tipos de projetos para a gente poder separar quais são as pessoas que teriam que estar compondo o nosso time, né? E aí a gente consultar os especialistas da área. Então a gente tem desde projetos de dados, com projetos de IA, projeto de desenvolvimento de software tradicional. Então, quando a gente entende que vem um projeto de IA, aí a gente vai chamar o time de cientistas de dados, enfim, talvez até se tiver uma demanda muito grande de dados, tenha que chamar um engenheiro, enfim, e tentar entender que tipo de projeto vai ser esse. É um projeto com algum modelo mais sofisticado? É um projeto que precisa de um discovery mais voltado para uma interface para o usuário entender uma informação que ele não tem? Ou a gente vai trazer ali uma informação que ele já tem de uma forma diferente, com um modelo que vai trazer mais otimização, enfim. Daí a gente começa a entender qual de fato vai ser o nosso ponto de partida. E aí, feito isso, a gente começa a entrar em contato. Esse processo geralmente é bem rápido, esse inicial, e aí a gente começa a entrar em contato com o cliente, o usuário, enfim, porque nem sempre o cliente é o usuário final também, e tentar entender como vai ser esse processo. A gente mapeia através do Discovery ali, comportamento, faz entrevistas, tenta entender que tipo de demanda ele está querendo. Ele está querendo uma predição, ele está querendo uma classificação, uma precificação, enfim. E aí, de acordo com cada tipo de projeto, a gente já tem, inclusive, vários produtos, um know-how bem bacana em cima disso. A gente tenta entender como que a gente vai encaixar essa demanda dele e agir, né? E aí, sempre o time multidisciplinar. Eu trabalhando com o UX, né? Trabalhando com o cientista, com o PO, com o cliente, e aí, se tiver que chamar mais alguém da área ali, a gente chama para poder tentar compreender de fato como que a gente vai agir.
E aí começa mais ou menos assim. Show. Até pegando um gancho no que você estava falando, né, desse processo, como que a gente poderia dizer que é, na prática, pensando nos projetos de IA e dado, esse pensamento voltado para o usuário, né? Porque, que nem eu trouxe no começo, não, os projetos de IA e projetos de dados, eles não são algo extremamente materiais, que muitas vezes as pessoas nem sabem o que é um produto de dados, um projeto de dados, um projeto de inteligência artificial. Fica meio no ar o que é isso, né, meio ficção científica ainda. Então, como que a gente consegue dizer que na prática é um pensamento do usuário em relação a esse tipo de projeto? Bom, eu vou falar um pouco de como a gente tem aprendido e trabalhado hoje aqui na Aquarela em relação a isso. Nós entendemos que a área de projeto e negócio está muito conectado com a experiência do usuário. Então, a gente trouxe o time de UX para o guarda-chuva do time de negócios. Então, hoje, o nosso time de UX participa ativamente lá do Discovery, que foi o que a Ana comentou, que é o início do processo. Quer dizer, depois que existe as tratativas comerciais, né, que o projeto é aprovado e entra para nós da área de produto. Então, o primeiro squad que entra em contato com o cliente é o PO, né, que é o dono de produto, sempre auxiliado com o UX, que vai fazer justamente, e por conhecer, né, ferramentas, etc., para conseguir, dentro de uma reunião, tirar insights, fazer diagramas e tentar ao máximo chegar perto do entendimento do desejo do cliente. Então, por isso que a gente colocou posicionado nesse formato. Então, essa é uma característica que nós temos trabalhado e que a gente tem visto que tem funcionado muito bem. E o UX permanece no projeto por um tempo até onde necessário e convencionalmente retorna lá no final para testar, para ver se as coisas realmente estão batendo. O que você falou é muito interessante porque, diferentemente de um projeto de desenvolvimento de software tradicional, quando a gente fala de inteligência artificial, quase sempre, eu diria 90% dos casos que os clientes vêm até nós, eles não sabem exatamente de como eles vão resolver aquele problema e eventualmente até não sabem qual que é o output, né? Qual que é a saída que aquilo vai gerar. Então é muita descoberta, assim, a gente tem que ter um time preparado para ficar interrogando, questionando, indo, voltando, testando, prototipando, validando, que é um pouco diferente do tradicional do modelo de software basicão, né? Claro que a gente se usa muito das ferramentas da engenharia de software, né? Usabilidade e tal, mas a gente adaptou muita coisa ao longo do tempo por causa desse tipo de característica, né? E ainda dentro dessa trilha de desenvolvimento ou ciclo de vida de projeto de software, o convencional é assim, você chega lá no começo, você vai desenhar uma interface, leva isso para o teu desenvolvedor e ele já por experiências anteriores ele consegue já estimar esforço e prazo, etc. e tal, e segue o ciclo normal. Do nosso lado, não. Normalmente você coloca para desenvolvimento, mesmo depois de validado, e a gente eventualmente vai ter alguns ajustes. Então, essas são as nuances dos projetos de inteligência artificial, no meu ponto de vista. Não sei se a Ana concorda. Não, total. E assim, acho que um exemplo que a gente pode dar é o nosso produto, que é o Tactics Energy. Ele demandou assim um esforço de discovery bem intenso. A gente foi em tratativas com possíveis usuários, tentar entender o mercado, as dores. Foram assim inúmeras entrevistas para a gente poder tentar classificar ali em que momento que a gente poderia encontrar uma oportunidade, entender como é que seria a interface para esse usuário, que é um usuário inclusive mais avançado. Então tem todo um entendimento ali, da problemática, né, para a gente poder partir para uma solução. Então, como o Sig falou, não fica só na interface. A interface muitas vezes é do meio para o final. O processo, ele se inicia mesmo no entendimento ali de fluxos, de jornada, de entender não só a jornada que ele tem hoje, mas aonde a gente se encaixa para poder dar o apoio e também entender o que que a gente vai de fato agregar para aquele usuário. Ele está otimizando tempo? Tempo em muitas empresas é recurso. Ele está tendo que otimizar recurso necessariamente, a gente fala ali de produtos, enfim, commodity, enfim. Então, vem muito essa questão da preocupação com o mercado também, que o cliente, o usuário, enfim, ele está inserido. Então, tem todo um estudo de área que envolve, enfim, mercado de energia, mercado de aviação, produtos, enfim. A gente vai crescendo, né, a nossa bagagem de conhecimento e atuando de acordo com aquele mercado, porque o cliente ele tem a dor e ele precisa solucionar, né, ele tem ali a demanda interna dele e ele está sempre em requisição constante, então a gente está sempre ali no Tactics Energy é um exemplo, a gente tem um discovery que ele se inicia a cada etapa, a gente venceu uma etapa e é um produto, então ele vai se renovando, tem novas funcionalidades, novas
descobertas, novos módulos. Então, é um processo que ele é contínuo, sabe? Em questão de um projeto que a gente tem, às vezes, um prazo para encerrar, fazer uma entrega, enfim, a gente volta em outros pontos também para poder apoiar ali o time de desenvolvimento com, nessa tela aqui o comportamento funciona dessa forma, a gente faz protótipo navegável para poder tentar mitigar ali, às vezes, um prazo de desenvolvimento para poder ter entregas mais recorrentes. Então, tem toda uma preocupação, assim, com esse processo. E até trazendo o que você falou, né? Existe uma grande diferença entre o papel da área de UX no desenvolvimento de produtos, de fato, e de projetos, Com né? certeza. E como que você vê isso, né? Que você falou, no produto que a gente tem, UX está sempre voltando os ciclos, né? São ciclos que se repetem. Quando a gente pensa num projeto, começo, meio e fim, como que fica de fato isso? A área de UX ela vai ter essa interpretação tem que ser mais rápida? Como que seria isso, mais ou menos? Não, perfeito. No projeto, geralmente, a gente tem um escopo que ele já vem do nosso time de comercial, que ele é mais fechadinho, a gente tem ali uma proposta, então tem todo um material e um estudo que a gente faz com o cliente que muitas vezes já tem boa parte dessa dor mapeada. Então a gente tem um apoio assim de conhecimento, tem acesso a áreas dentro da empresa ali que conseguem passar para a gente com mais rapidez e mais frequência. Então a gente consegue ter esse processo encurtado. Quando a gente está falando de um produto, tem todo um estudo de mercado, comportamento, tem toda uma série de outros fatores que a gente tem que analisar, que demandam tempo, muitas das vezes, e como eu falei, ele é contínuo. Então, a gente vai mantendo esse estudo para poder entender se a gente tem que melhorar em algum ponto, trazer uma funcionalidade diferente que vai atender talvez um público que a gente não esteja atendendo, que é o nosso objetivo. Então tem todo esse trabalho com os POs, né, para poder entender o direcionamento do produto e como vai ser feito, diferente do projeto que a gente já tem esse direcionamento. A gente tem a linha final do que a gente deseja entregar. Esse é Uhum. um ponto super importante, porque entendo também que é um dos grandes diferenciais que a gente tem no modelo de funcionamento da Aquarela, é que o nosso time de engenharia de negócio, né, que é o time comercial, a gente até chama eles de engenheiros de negócio, porque na sua grande maioria eles são pessoas que vieram do universo técnico. Então, quando a gente cria uma proposta comercial, essa proposta comercial entra para o time de produto já bem desenhada. Quer dizer, eles participaram de várias reuniões com o cliente para tentar entender através dos nossos canvas, né? Se for encontrar no nosso site, a gente tem lá esse material que a gente utiliza já desde o início nessa interação com o cliente e que é um material riquíssimo quando entra para nós da área de produto. E aí, como a Ana falou, entra nas sprints, a gente tenta dividir as sprints, dependendo, é que cada projeto é muito particular, né? Mas a gente tenta dividir em 2 sprints, uma só de descoberta de produto, e uma vez que isso está fechado, ela entra para o time de desenvolvimento e ação, e aí depois tem entrega, etc. e tal. Mas de todo esse fluxo, a gente também entendeu que a experiência do usuário para nós é uma coisa extremamente importante, é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. Em muitos outros projetos de IA que eu já participei no passado, enquanto cientista de dados e tal, a gente era muito preocupado com o resultado, com o output, mas não com o uso daquilo. Né? Então, sei lá, você acaba entregando para o teu usuário final sei lá, umas linhas de código, né? Um algoritmo para ele executar na máquina dele, uma interface não amigável, assim, e aquilo acaba entrando em desuso. E para nós, é o pior cenário. Então, mesmo quando a gente entrega um projeto, a gente se preocupa, e até finalizando, sabe? Finalizou o escopo, já fez a entrega, já fez o recebimento, já está todo mundo feliz lá no final, ainda a gente se preocupa em continuar acompanhando o projeto, porque para nós aquilo é sucesso do cliente, entendeu? Ele está usando a nossa ferramenta. Isso para nós é motivo não só de orgulho, mas também de acompanhamento, crescimento, né? Porque a gente vai aprender com isso e trazer como feedback para melhoria no futuro, enfim. Então, a gente entende que o UX ele precisa passar por todo o ciclo. Claro que ele é muito forte lá no início, mas lá no final também ele é muito importante para a gente garantir que a pessoa esteja utilizando. Então, e a gente vem testando várias ferramentas. Nosso time de UX é fantástico, eles estão sempre estudando, foi o que a Ana falou assim, você entra numa área, e eu vejo que a gente também tem isso muito forte, né? A gente quer atender o cliente realmente na sua dor, a gente não é só assim, passou a especificação e vai para o time de desenvolvimento. Tem muitos porquês, mas
tem certeza que isso é importante? E se a gente for pelo outro caminho? Tem muita investigação. E para elas conseguirem fazer isso, para eles conseguirem fazer esse tipo de perguntas, precisa entender da área. Então, é claro que a gente não vai ter o conhecimento do engenheiro que está lá na ponta, mas a gente tem que investigar muito a área de negócio, quer dizer, entrar às vezes numa área que é totalmente inóspita, né? Vou trabalhar com energia, alta voltagem, não sei o que, não entendo nada. Aí daqui a pouco você vê na reunião a galera tá falando mercado de energia, porque o throughput dá vazão do não sei do que, tananã. Tem umas reuniões que eu entro às vezes para acompanhar a ponto de situação, eu fico arrepiado, eu disse, meu Deus, ele não sabia nada disso há 2 meses atrás, agora os meninos estão voando aí. Então, eu acho muito bacana, porque isso é um crescimento para nós também, mas isso entrega muito para o cliente, porque é tipo Entrar no universo dele, né? Exato, é um atendimento personalizado. Aquela interface vai ficar a cara dele, vai ficar assim, você entendeu o que é aquilo? Beleza. Eu achava que ficava melhor na direita aqui. Tá, então vamos fazer. Eu acho muito bacana essa interação com o cliente, assim, dá um resultado muito joia. Até acho que a Ana trouxe isso um ponto uma hora, que UX sempre vai trabalhar com outras pessoas e outras áreas, né, dentro da empresa. E eu sei que acho que o Sig também acompanha muito isso, né, por ser o diretor de produto em geral. Mas pensando aí, como nosso tema é preocupação com o usuário, pensando nessa preocupação com o usuário, pensando nessa preocupação com a usabilidade daquilo que a gente está ofertando, como que vocês veem a importância dessa questão das equipes multidisciplinares, né, da participação de outras áreas e outros profissionais para conseguir construir as interfaces e as coisas que a gente faz? Não, é assim, fundamental. Eu acho que tem alguns pontos que é bem bacana a gente trazer aqui. O primeiro deles, essa questão da equipe multidisciplinar, né? É muito importante que eu tenha, por exemplo, o apoio de um cientista de dados para ele poder puxar ali, às vezes, no banco, informações que eu vou ter que trazer na interface. A gente está pensando ali num dashboard. O que eu vou trazer de gráfico? O cientista de dados que tem acesso a essas informações, ele consegue mapear para mim, às vezes, ali, vamos supor, o cliente ele quer ver status de equipamentos, enfim. Quais são esses status? Quantos status tem? Para eu poder pensar numa interface que seja mais interessante, uso de tags, enfim. Então aí a gente já começa um trabalho que ele é mais aprofundado, assim, e até um pouco sofisticado, que a gente tenta entender exatamente o que o usuário ali ele tem de informação que a gente precisa trazer, que ele quer trazer, porque às vezes ele não nem tudo que ele quer ele precisa, então também tem essa questão. E a gente tentar conciliar o que ele precisa, o que ele quer, o que é interessante e o que a gente consegue, né, em termos de interface. E aí a gente vai estudar várias possibilidades. Ele precisa de uma tela para isso, ele precisa de um modal, um tooltip, entendeu? Então a gente vai entender isso pensando em interface, mas pensando em questão de usabilidade, né? Pensar no design centrado no usuário, a metodologia. Em projetos de IA, nem sempre o usuário ele é o centro. E aí vem essa discussão, né? Às vezes ele precisa estar numa posição em que nem tudo é mais fácil para ele, porque ele precisa dar inputs de informações para que o modelo receba e ele consiga ter o resultado que ele de fato quer. Então, você vê que uma interface não está 100% centrada no usuário, porque a gente tem ali um modelo que também puxa bastante desse protagonismo, mas ele está recebendo exatamente o que ele quer. Então tem que saber ponderar também até que ponto o usuário ele tem que ser o principal para tudo. A gente tem que deixar tudo muito fácil. Ele conseguiria receber essa informação se ele não desse o input? Provavelmente não, em vários casos. Então a gente precisa, às vezes, incomodar ele ali, do tipo, preciso que você carregue alguns dados, que você tenha uma integração, que você faça um input ali manual, enfim, numa funcionalidade, para a gente poder conseguir trazer uma informação mais próxima do que você deseja. Então tem todo esse estudo também junto com os cientistas, eles buscam, enfim, informações da forma como eles conseguem ali em bancos, em questões públicas, enfim. E tem toda essa comunicação que a gente tem que ter o tempo inteiro. Ele vai conseguir puxar essa informação? Não, então a gente precisa puxar com o usuário. Então a gente vai lá na entrevista e vai entender como é que a gente vai fazer essa ação. Então tem toda essa questão de pensar na usabilidade, mas pensar também No valor. isso, no valor e na solução. Na Exato. entrega. E eu acho que, junto com isso, é importante dizer que o trabalho de UX, ele para projetos de inteligência artificial, ele trabalha muito em conjunto com o time de engenharia e ciência de dados, né? Porque quem está se preparando para a área, né? Eu fiz alguns cursos de UX aqui, eu já sei desenhar interface e tal, mas agora eu quero entrar para a área de IA. Qual que é o grande diferencial? Depois a Ana até me ajuda, mas eu vejo que um dos principais é a gente entender de dados, né? Parece tão simples, mas não é.
tão coloquial. A gente até falava um pouco antes de vir para cá, que a gente trabalha muito com gráficos, né? Porque a forma de visualização de dados, normalmente, ela é gráfica. A informação visual diagramática, ela cobre 80% da população, assim. Muitos de nós, assim, somos sinestésicos, visuais e tal, e auditivos, mas a grande maioria tem um quê de visual e a gente é muito visual quando a gente fala de dados, né? O que eu estou querendo explicar é isso. Ele conta mais a história, né? O gráfico conta mais a história de colocar uma tabela, por exemplo. E aí, para cada situação, tem um tipo de gráfico particular. E existem livros e estudos para isso, entende? Se você tem sei lá, uma informação que é categórica, né? Ou de classes, então vale a pena você utilizar, sei lá, um gráfico de barra ou de coluna. Se é Ranking. ranking. Bastante. Se você está tendo evolução em relação ao tempo de um mesmo número que você está observando, você pode usar um gráfico linha, mas às vezes isso não parece tão normal. Quando a gente olha para o gráfico e entende, nossa, parece super trivial, mas se a gente não para pensar o que aconteceu antes de chegar até aquele gráfico. Eu acho que esse é o passo. E daí o trabalho multidisciplinar é assim, ó, não adianta a gente também pirar em querer pegar sei lá, uma distribuição normal gaussiana e tentar plotar num formato pizza. Não existe isso. Ela é sempre aquela curva que sempre foi daquele formato e ponto. Então, tem que ter um trabalho tanto criativo quanto tem que ter um trabalho técnico e de muita experimentação. Então, eu vejo que aonde encaixa UX fora a engenharia de software tradicional? Está ali. Está na parte de dados, interpretação de dados. E é o que a Ana falou. Eventualmente, não é que vai ser sempre super mega tranquilo para o usuário. Às vezes a gente vai ter que dar uma cutucada para ele também interagir com o sistema, porque a gente precisa disso para gerar valor. Certo? Então, acho que esse é o ponto final, assim, que a gente busca fazer a geração de valor. E ainda, falando um pouco mais sobre o modo de funcionamento, quase sempre a gente começa lá com as reuniões de descoberta de negócio. Depois a gente tem 3 fases de desenho, que é protótipo de baixa, média e alta fidelidade. E cada uma vai passando por aprovações, até que quando você já chega no alta fidelidade, a gente já tem com a interface desenhada com cores, padrões, paleta, comportamento. A gente já sabe, clicando no botão, para onde que vai. E essa informação já é validada com o cliente e chega na mão do desenvolvedor macia, né? O cara já sabe exatamente o que vai acontecer e a gente fica mais perto do que é esperado pelo cliente. Acho que é isso, né, Ana? Isso, o protótipo ele serve não só para poder orientar ali o desenvolvedor, mas também para poder documentar o fluxo, o processo, facilitar às vezes em uma apresentação o cliente, muitas vezes ele tem que apresentar essa solução para outras áreas dentro da empresa, ele tem outras pessoas que estão sendo impactadas pela construção daquilo, então ele precisa de material também para poder divulgar. A melhor coisa é quando o cliente ele está disseminando, né, a própria solução. Para a gente isso é o sucesso. Então esses materiais eles servem de apoio e para o desenvolvimento também. Pô, é muito bacana você trabalhar com o desenvolvedor e ele virar e falar assim: cara, eu entendi o que você quis dizer, eu entendi o que a interface precisa fazer, porque tinha ali no protótipo. Antes eu não estava entendendo o que de fato a gente ia fazer naquela tela, e aí no protótipo eu consegui entender muito mais rápido, muito mais fácil. Isso traz uma satisfação. E eu acho que um ponto que o Sig falou aí sobre questão de conhecimento, enfim, tudo a gente vai pegando com o tempo, com a experiência, participando de vários projetos, conhecendo várias empresas, pessoas, enfim. Mas o principal de tudo é comunicar. A gente não nasce sabendo tudo, então você tem que ir puxando. Eu pergunto pro time de ciência de dados, como é que a gente faz tal gráfico? Porque eles são os especialistas da área, eles estão acostumados a ver aquela informação e usar várias plataformas ali, quando eles vão analisar esses dados que trazem gráficos ali visuais para eles. Então, o que você costuma ver quando você está vendo essa informação? Passa para a gente poder estudar. Às vezes não é a melhor forma de passar para o usuário, mas é a melhor forma, às vezes, para a gente entender sobre o que aquele gráfico vai trabalhar. E aí, quando a gente vai fazer um teste de usabilidade, às vezes, com o cliente, com o usuário ali, e aí a gente tem esse feedback, funciona ou não funciona? Daí vem as correções quando não funciona. Tá, mas a gente percebeu ali que ele travou nessa parte. Será que ele não está entendendo? E aí vem essa comunicação com o usuário para poder trazer uma entrega de valor. O importante é que o cliente consiga usar aquela solução e que traga usabilidade e acessibilidade, porque tem times plurais também nas equipes, então a gente tem que pensar nisso o tempo todo. Gente, muito obrigada. Uhum. O nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. O Sig já é figurinha repetida aqui no nosso podcast. Mas, Ana, obrigada pela participação aqui pela Eu que primeira agradeço. vez. E eu espero que vocês voltem mais vezes ainda e a gente consiga continuar trazendo assuntos do tipo para conseguir, né, educar e explicar para as pessoas um pouco mais desse universo, né, de inteligência artificial e projetos de dados. Com certeza.
Para quem acompanha a gente e quer saber um pouco mais sobre esses assuntos, sobre temas parecidos, sobre temas de tecnologia, de inovação, podem acompanhar no nosso blog, aquaré.lá/blog. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu, Obrigado. pessoal. Tchau. Até mais.